eleitoral, um dos assuntos mais falados nos últimos tempos. Mas será que a gente entende o que realmente está acontecendo e como nós podemos ser afetados neste processo? Quem vai conversar comigo hoje é o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e advogado Luciano Caparrós Santo e o secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, Edmar Camata. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Eu que agradeço. Nossa, Thaís. Perfeito, maravilha. Vamos lá. Luciano, vamos aqui começar entendendo este cenário que a gente está vivendo. O que está acontecendo hoje com relação à reforma eleitoral? Bom, primeiro, todo ano anterior às eleições se tenta fazer uma nova reforma política e desta vez não é diferente. Nós temos dois projetos importantes tramitando no Congresso. Um deles é a PEC 125 de 2011, que já foi aprovado na Câmara e foi agora para o Senado, e vai ser discutido no Senado. Se aprovado no Senado, não precisa nem de sanção, porque é uma PEC e passa a valer automaticamente. Ele tinha uma série de pontos que eram discutidos, inclusive distritão, alteração do sistema de escolha de candidatos. Ao final, o que foi aprovado é o que estabelece a volta das coligações, pontos importantes que tem dentro dessa PEC, mas que depende lá da aprovação do Senado ainda. O outro projeto é um projeto de lei que foi elaborado por um grupo de trabalho, que tem como relatora a deputada Margarete Coelho, e que vai ser votado ainda na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei 112 de 2021, que trata simplesmente de um novo Código Eleitoral. Ele revoga o Código Eleitoral antigo, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, a 64 de 90, e faz tudo novo, começa tudo novo com esse novo código. Ele traz uma série de mudanças, altera a lei da ficha limpa, inclui defensoria pública, traz candidaturas coletivas, implementa questões de democracia digital, plebiscito, referendo e participação popular, mas também traz uma série de retrocessos, como na questão de prestação de contas, alguns freios em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, impedindo que as resoluções inovem muito. Então, tudo isso está dentro desse contexto desse novo Código Eleitoral, que deve ser ainda discutido na Câmara para depois ser levado para o Senado. Neste contexto, é uma complexidade muito grande, é muita coisa que está sendo discutida, num período muito curto, onde nós temos sessões virtuais, sem a possibilidade de um grande debate com a sociedade, sem muita interação. E aí o entendimento é de que o projeto, por exemplo, do Código Eleitoral é importante, mas precisaria de um tempo muito mais longo para debates e para uma construção maior com a sociedade civil e com outros grupos interessados. E ao que dá para entender aqui, eu, como uma pessoa que não sou especialista no assunto, mas se está acontecendo tudo dessa forma, é claro que a gente perde no quesito transparência. E aí, falando em transparência, Camata, eu tenho aqui que te chamar, porque realmente hoje o Espírito Santo está fazendo um trabalho belíssimo com relação a este quesito. Como fica a transparência nesse processo? Olá, Thaís. Olá, Luciano Santos, né? Eu estava com saudade grande do Luciano, que a gente militou junto no controle social, participei também do movimento de combate à corrupção eleitoral e hoje na função de secretário do Estado. E essa experiência do controle social que me faz crer, Thaís, que a pressa na aprovação de uma compilação, né, das regras eleitorais pode ser muito prejudicial, né? É claro que a gente quer que o avanço aconteça, né? Quando a gente fala de regras eleitorais no Brasil, elas não estão consolidadas hoje, né? Depende-se de uma exegese, de uma interpretação de normas que estão lá na Justiça Eleitoral, de julgados, né? Então, isso torna um cenário muito confuso. E toda vez que a gente fala de processo eleitoral e de democracia, se a gente está falando que fica confuso, a gente está falando que atrapalha o próprio cidadão
a eleger pessoas que estejam focadas nos interesses republicanos, né? Nos interesses que devem ser guiados no sistema democrático. Então, deve ser algo transparente, a própria aprovação dessas regras de discussão. Vamos lembrar que a gente já teve no Congresso Nacional casos de mudanças de lei que foram aprovadas em que deputados disseram que não chegaram a ler e, por isso, aprovaram textos que não tinham sido passados por uma discussão. Isso é comum, as aprovações são corridas, né? Nesse momento em que o Congresso discute tantas outras reformas importantes, né? Como tributária, administrativa, por exemplo. Então, chama muita atenção que um texto que tem mais de 900 artigos seja aprovado a toque de caixa, né? E são temas muito importantes ali, né? Lembro que eu estive com o Luciano Santos, que está aqui conosco hoje, no passado, para defender, por exemplo, o fim da doação por empresas, né? Que era algo que trazia prejuízo, obviamente, para a democracia, porque, embora as empresas sejam muito importantes para o país, mas elas elegiam representantes, né? Elas elegiam deputados e senadores, mas empresas não votam, elas elegiam com base numa doação de vultuosos recursos para pessoas específicas. Então, isso contaminava, de certa forma, a democracia. E naquele momento lá atrás, nós estivemos juntos nessa luta, e era uma luta específica. Agora, corre-se para uma aprovação de mais de 900 artigos que trazem mudanças muito representativas. Por exemplo, as empresas podem doar para os fundos partidários, né, pela mudança que está proposta, mas elas não podem doar para candidatos. Então, assim, a dúvida abre-se uma brecha, então, para que as empresas voltem a participar do processo eleitoral. Isso é muito arriscado, né? E aproveito para elogiar, Luciano, a nota técnica que foi divulgada pelo Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Construída lá pela entidade nacional dos representantes do Ministério Público, que faz uma interpretação muito interessante e crítica, né, do novo projeto, que, se for lida e entendida pelos representantes lá na Câmara e no Senado, pode ser de uma contribuição muito grande para evitar alguns retrocessos, ou, como a gente está falando de um país que muitas vezes os maus políticos vivem da interpretação jurisprudencial de brechas, né? Essa legislação que pode ser aprovada, ela traz algumas brechas que estão muito bem delineadas ali na nota técnica divulgada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Na medida em que a gente pode ter abolitio criminis de várias situações que envolvem, inclusive, as inelegibilidades e as situações trazidas e conquistas históricas da lei da ficha limpa. Certo. Luciano, e aí, assim, em linguagem cidadã, que é para eu entender, para o cidadão entender, e para a gente tentar aqui resumir um pouco sobre isso. O que nós vamos perder se essa reforma for aprovada? A gente tenta sempre fazer essa tradução, né? Porque se nós que somos da área temos dificuldade, imagina você ler um parecer, hoje já tem um parecer novo, nesse quase 1.000 artigos do Código, tem um parecer novo da relatora, que é a deputada Margarete Coelho. Então, você imagina, você pega um relatório desse, que foi alterado, e você precisa ler para votar naquele dia. Então, nem os deputados conseguem acompanhar essas mudanças, muito menos a população, que vai conseguir entender todo esse emaranhado de artigos, de leis, mudanças. Na prática, o que acontece é assim: quando você tem a prerrogativa de criar uma lei que vai reger a sua vida profissional, é lógico que você vai tentar fazer da melhor maneira possível para o seu benefício e não para o da sociedade. E o que está acontecendo é isso. O que a sociedade pode perder? Então, pode perder na transparência. Você tem lá várias questões que estão sendo discutidas, como disse o Camata, a questão do financiamento, a própria lei da ficha limpa, que reduz o prazo, né? Hoje, a lei determina que é inelegível aquele que cometeu algum daqueles crimes elencados na lei da ficha limpa por 8 anos, depois de cumprida a pena. Eles querem limitar toda essa discussão para o máximo de pena de 8 anos, ou seja, tudo aquilo que existia para melhorar a questão da possibilidade de participação de quem cometeu crime, quer dizer, você fica 8 anos,
além do mandato, além da pena, tudo isso seria reduzido a, no máximo, 8 anos. Por exemplo, quem renuncia, um deputado, um senador, que tem uma denúncia recebida na comissão de ética por alguma infração que ele cometeu, se ele renunciar, antes ele ficava inelegível. Com o novo código, eles estão tentando voltar como era antes. Se renunciar, ele não fica inelegível, ele pode disputar a próxima eleição. Então, tem vários pontos que estão sendo alterados, todos eles em benefício dos candidatos, dos políticos e dos partidos, né? Traz, de novo, comissões provisórias que o TSE estava tentando disciplinar, também permite que os partidos tenham comissões provisórias, que são partidos provisórios e que o presidente do partido altera a sua diretoria com uma canetada, ele pode tirar essa diretoria dos diretórios municipais ou estaduais. Então, é uma série de questões que estão sendo alteradas sem a devida discussão, porque não houve essa discussão com as partes interessadas, e todas elas vão beneficiar aqueles que são candidatos e que já são políticos. Então, a grande perda é exatamente essa: você perde em transparência, perde no controle e perde na aplicação das leis, de forma que fica um liberou geral. Quer dizer, todo mundo pode fazer o que quiser e não tem controle. As contas dos partidos, por exemplo, antes tinham que ser aprovadas em 5 anos pela Justiça Eleitoral, senão eram consideradas aprovadas. Hoje, com essa proposta, passaria a ser somente a Justiça Eleitoral teria 2 anos para aprovar ou reprovar, senão elas serão consideradas aprovadas. Então, são todas questões colocadas dessa forma que beneficiarão a classe política e não a sociedade. O que é um retrocesso muito grande, porque a gente sabe que se a sociedade não participa e não sabe o que está acontecendo, a gente também perde isso daí de olhos fechados, né? Nem percebe nada do que está passando. E aí, Camata, diante dessa fala aqui, muito importante para todos nós como cidadãos, o Luciano pauta essa questão dos pontos que a gente vai perder. Como que eu exerço o controle social nesta hora? Como que eu posso acompanhar isso tudo? É uma questão muito importante, Thaís, porque convencer o cidadão de que ele tem que acompanhar a vida política, não só na hora do voto, é algo muito importante, né? Quando a gente fala de ter a sociedade bem representada, a gente está falando de um conjunto de muitas coisas, né? O ideal é que a gente tenha poucos partidos, né, e que representem a maior parte das pessoas. No Brasil, a gente tem o contrário, né? A gente tem uma infinidade de partidos e que, na prática, tem muitas... representam muito pouco aquilo que cada grupo, né, da sociedade quer ou deseja, né? E as constantes mini-reformas que são feitas, como o Luciano disse, sempre um ano antes da eleição, elas entregaram sempre alguns poucos avanços e alguns muitos retrocessos, né? A história das reformas eleitorais no Brasil é mais ou menos nesse caminho, né? E muitas vezes entregando mudanças que beneficiam quem já está lá, quem já está eleito, né? E dessa vez tem alguns pontos ali que trazem novamente, né, essa preocupação, tanto na PEC quanto no projeto de lei complementar. Tem algumas discussões que já estão na mídia aí há algum tempo e que às vezes parece, né, o bode na sala, né? A gente tem discussões sobre distritão, a volta das coligações, o semipresidencialismo, parece que é um vai e volta o tempo todo em algumas ideias. A questão do semipresidencialismo mesmo, né? A gente nem utilizou de forma madura ainda o nosso presidencialismo, já estamos querendo mudar, né? A questão do sistema distrital é uma questão que vem sempre e no meio do caminho opta-se por um atalho, que também corre o risco também de não entregar o que de fato a gente precisa, né? E o que a gente precisa é de um sistema que sirva à boa representação das pessoas, né? Quando a gente fala do projeto que está aí, né, traz algumas preocupações, sim. Trazer o cidadão para o controle, para participar mais da vida política, é um desafio imensamente gigante, mas a gente precisa de um código eleitoral que sirva aos propósitos de tirar da política aquele que está aplicando mal o recurso partidário, por exemplo, né? E quando a gente vê essas possibilidades de uma insegurança jurídico-administrativa, a gente vê a redução da atuação da Justiça Eleitoral em alguns pontos do projeto de lei complementar que está lá, né? Reduzindo a análise
justiça eleitoral, trazendo figuras como, por exemplo, uma auditoria, uma fiscalização privada dos recursos, né? Em contrapartida, uma série de instrumentos que já são utilizados pela justiça eleitoral com sucesso hoje, né? Então, isso aí nos preocupa. Algumas mudanças relativas não só a pressa pela aprovação, mas como, por exemplo, o financiamento dos partidos por empresas, né? Não necessariamente dos candidatos, mas dos partidos, a possibilidade de uso dos recursos para alocação de aeronaves, por exemplo, sem que tenha vinculação direta com o recurso partidário. Isso nos preocupa, é um aporte de recursos muito grande que os partidos recebem e que podem não ser direcionados para a atividade de eleger alguém, mas um desvio, né, nesse interesse. As penas trazidas por mau uso, né, do recurso eleitoral, elas são diminuídas de 5 para 2 anos. Então, a possibilidade de uma prescrição com uso de pedidos de reconsideração intermináveis aí é muito grande. Então, isso aliado à redução de penas, por exemplo, que as penas previstas pelo mau uso, pelos problemas na prestação de contas, de acordo com o projeto de lei, vão de 2 a 30 mil reais. Mas isso pode ser ínfimo perto de uma má utilização de recursos. Então, nós temos que avançar o quê? Por exemplo, para falar em devolução dos valores, né, desviados, e não somente em penas que são ínfimas, estão previstas lá, de 2 a 30 mil. Isso para a gente trazer o cidadão de volta, para ele participar mais da vida política, né? Então, são pontos que são importantes. A própria questão da tipificação do Caixa 2 eleitoral nesse novo projeto tem que ser analisado com cautela, para que a gente também não abra outras brechas, mas o projeto tem avanços, o projeto traz questões muito importantes, mas essa pressa é assustadora. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, então, Luciano e Kamata, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar aqui uma frase e o Luciano vai continuar esta frase e o Kamata vai concluir esta frase. Pode ser? Vamos lá. Desafio. A reforma eleitoral não deve ser aprovada. Não deve ser aprovada porque não traz aquilo que a sociedade está pedindo, ao contrário, atende os interesses somente dos políticos. E merece uma discussão muito detalhada desses pontos, embora seja um avanço a questão da compilação de regras que hoje estão soltas, né? Então, é muito importante que o Congresso ele reflita esse grito que está sendo trazido pela sociedade, né, pelo próprio movimento de combate à corrupção eleitoral, e entenda que o debate, né, é o básico na aprovação de uma legislação tão importante para o Brasil, para que tenha uma boa representação, a boa representação que é a base do sistema democrático e que a gente tanto precisa até para sair dessa polarização política. Muito bom. Diálogo, democracia e consenso e participação social sempre. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós é que agradecemos, Thaís. Um abraço. Satisfação nossa. Um abraço.